Agora sim, pessoal, tinha caído o meu sinal aqui. Bom, hoje tem o Vivendo o Seu Talento, né? E eu vou estar conversando com a Ivanilda Rocha. E antes que ela entre aqui, vou dar um recadinho, que essa semana eu comecei a falar sobre o tema sabotadores, né? Os inimigos invisíveis da nossa mente. E que quando a gente tem um objetivo e a gente não consegue atingir esse objetivo, o que acontece? São esses pensamentos, né, nos limitando. Oi, Edinho, tudo bem? Pessoal, por favor, se vocês puderem me dar um alô, que eu tô com um probleminha de sinal, se tiver tudo bem aqui, aí para vocês, tá bom? Então, eu estava falando aqui que essa semana eu falei sobre os sabotadores, né? E no dia 22 de agosto, que vai ser num sábado, eu vou estar trabalhando especificamente esse tema sobre os sabotadores. Aqueles pensamentos invisíveis que acabam, né, paralisando a nossa ação e que se a gente não tiver consciência deles, a gente não atinge os nossos objetivos. Então é muito importante, talvez seja o passo inicial aí, você tá trabalhando os seus sabotadores, né, para que você possa atingir os seus objetivos. Então, no dia 22, eu convido você que está aí com dificuldade de estar atingindo a sua meta, a estar participando desse workshop. As inscrições já estão abertas, as informações já estão aí no meu feed de notícias, e se você tiver interesse e tiver, né, precisar de alguma informação, alguma coisa, entre em contato comigo aí que eu passo aí para vocês todas as informações, tá bom? Tô esperando, a Eva aqui já entrou, então eu vou estar chamando a Eva e aí a gente vai fazer um bate-papo bem bacana. Quem tiver, a Eva é consultora financeira, então quem tiver perguntas aí, né, podem estar passando aqui que eu pergunto para ela. Tô aguardando a Eva chegar aqui. Aguardando, conectando, e aí vai. Bom dia! Ah, bom dia, deu certo? Deu certo, tava com um problema de sinal, Ah, aí tive que sair e entrar de novo. que bom, porque eu olhei às 8, falei, nossa, a Cíntia não está online. É, Será que é o meu celular, né? Mas que é, bom, bom dia, tudo bem? Bom Como dia, é que está aí Eva. o seu planejamento aí para você orientar a sua audiência? Então, no Vivendo o Seu Talento, né, Eva, a gente fala um pouco da tua história, da tua trajetória do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, né? E eu vou aproveitar também os seus conhecimentos financeiros, né, para dar algumas dicas aí para a audiência, Tá ver se certo, eles têm algumas perguntas, né? O pessoal está entrando, acaba entrando aos poucos, né? certo. Bom, obrigado, gratidão por ter aceito o Ah, meu convite, né? eu que agradeço. E a Eva a gente se conheceu num curso, né, Eva? Então, a Isso. partir disso, já fizemos vários cursos, fizemos algumas aulas juntas, né, para as nossas Isso. audiências. E então ela está sempre aí me ajudando nessa questão dos assuntos financeiros também. Então me conta, Eva, como que foi assim? Eu trabalho muito com essa questão do não queime a ponte, né? Construir um Sim, caminho sólido, sim. né? Do corporativo para o empreendedorismo. Como que foi essa sua caminhada, saindo do corporativo e indo para o empreendedorismo? Vamos pegar aí já nesse ponto que você comenta com a sua audiência de não queimar a ponte. E realmente não queime a ponte. Você sabe que eu acabei prestando serviço para a empresa do meu ex-chefe. Ele É, também saiu da empresa, porque a última empresa na qual eu trabalhei, ela foi vendida. E o meu é, ex-chefe acabou trabalhando numa outra empresa, e num determinado momento ele me chamou para prestar serviço para ele. Então, realmente não é para queimar ponte, não. Nem ponte, nem pontes, né? Porque as nem pessoas pô. passam por diversas empresas, então a rede de contatos realmente tem que ser muito bem cuidada, porque você não sabe a hora que você vai precisar de um contato em particular, né? E esse contato pode te indicar. Aliás, eu prestei serviços para ex-colegas que também tinham saído de empresa, tinham da empresa e tinham aberto a empresa. Então, isso queimar ponte está super certo.
Que é Mas uma questão também que eu trabalho bastante, a questão do networking, né, Eva? Da isso. gente alimentar esse networking, né, manter esse networking para que surjam as possibilidades. E tem algumas pessoas que acabam não fazendo isso, né? Acabam não trabalhando a rede de contatos, não conversa de vez em quando, Mas só ainda pede existe, ajuda quando precisa, né? existe pessoas que fazem isso ainda? Ah, Porque rede de contato. existe. Nossa, nossa, nossa. Às Porque vezes rede eu de contato. atendo pessoas nos Ah, processos de coaching e a pessoa não tem contato nenhum, e a dificuldade de retomar o networking, né? uhum, é, É muito complicado se você não alimenta, porque você só vai pedir quando precisa, né? E aí fica feio, né? é. Mas tem Fica gente que feio. ainda faz isso. Você Ai, fica que pena. também tanto tempo dentro de uma empresa que você acha que isso não Também. é É, importante, é, né? E verdade. aí acaba não conversando aí com as pessoas. Mas me conta, como que foi essa sua transição, né? Por que você escolheu essa questão financeira, esse tema, para estar ajudando as pessoas, para estar empreendendo com esse tema? Eu estava até pensando nisso ontem, para a gente conversar hoje, me lembrei de uma coisa muito, que eu tinha até esquecido, mas é uma coisa pitoresca até. Porque eu sempre estudei muito, fiz muitos cursos, porque eu não sou da área de exatas, eu sou da área de Ah, humanas. Então, quando eu fui para a área de exatas, eu precisava aprender muita coisa. E aham. eu não sei por que, num determinado momento, eu fiz um curso como criar cursos, como Olha, ministrar palestras, e eu lembrei disso ontem, falei, nossa, que coisa interessante, por quê? Nesse treinamento, no último dia, nós íamos ministrar uma palestrinha, uns 10 minutos, eu acho. O professor deu para a gente, cada um ia criar sua palestra com base nos ensinamentos do treinamento e todo mundo teria o seu momento, né? aham. Aí eu pensei, nossa, o que eu vou falar? E eu escolhi falar sobre finanças pessoais no curso. Olha, Mas foi tão interessante porque eu me lembrei do brilho no olhar das pessoas quando eu falei sobre finanças pessoais. Nossa, eu falei, nossa, eu lembrei disso, falei, vou falar com a Cintia amanhã. isso faz muito tempo, né, Eva? Nossa, faz muito tempo, mas aquelas pessoas prestaram uma atenção no tema que eu abordei, que aquilo ficou gravado na memória. Falei, nossa, que coisa, né? Nunca tinha imaginado que isso fosse acontecer. Aí, quando eu estava nessa empresa, a última onde eu trabalhei, a empresa contratou os serviços de um consultor externo. Tá. E eu desenvolvi uma amizade com ele, foi muito interessante, um homem inteligentíssimo. E ele compartilhou comigo um determinado trabalho que ele estava fazendo com um profissional. Me explicou, eu falei, nossa, que trabalho legal, um dia eu vou fazer esse negócio. Passou mais um tempo. Aí chegou o dia de eu fazer esse negócio, eu pedi o contato para ele e fui lá. Depois, passado muito tempo, é que eu fiquei sabendo que era coach. Olha. A minha consultoria nasceu num trabalho de coaching. E Que não tinha esse você, nome, hein? Que não tinha esse não, nome. é. E você lá, quando começou a falar desse tema, né, que eu falo muito do trabalho por significado, por propósito, Isso. você lá conseguiu já identificar que seria alguma coisa que você queria Não, não, trabalhar por há muitos isso, anos? Ainda não, não. nem aquilo só Nem ficou registrado. imaginava. Nem Só ficou imaginava. registrado. Legal. Isso, o interesse pela consultoria financeira nasceu nesse processo de coaching. Que a gente fazia um trabalho, ele dizia para mim, a ficha vai cair. Você pode esperar, a ficha vai cair. E aí ele dizia, outra coisa que ele dizia também, nós não estamos procurando um emprego para você. Nós estamos descobrindo o que você quer fazer. O que você Isso. ama fazer, o que você quer fazer. E isso a gente foi fazendo. Não sei nem em que momento caiu a ficha. Eu montei a síntese do projeto, mostrei para ele, a gente avançou a partir dali. Isso é legal você falar também, porque tem muita gente. Hoje, essa questão de trabalho por propósito, por significado, tá muito, né, na moda, em voga, muita gente falando disso. E tem muitas pessoas buscando isso com uma sede enorme, né? Ai, cadê meu propósito? Cadê meu propósito? Eu tenho alguns clientes que eles falam assim, eu não sei qual é meu propósito. Não sei. Eu falei, calma, vai vir, né? O Vai vir. importante é você estar com o foco de estar buscando coisas que são importantes para você e que você possa ver isso como um trabalho.
trabalho, né? Então não precisa ficar correndo atrás, né? Você precisa fazer um trabalho de É, autoconhecimento, né, Eva, que isso é super importante, mas o propósito vem, né? Às vezes está tão do é, lado e a gente não enxerga, né, é. Eva? Mas acontece que eu tenho uma definição de propósito, uma definição minha. É aquilo que você faz, mesmo que você não precisasse receber nada por isso. Sim, faz com Então, eu amor, né? ensino. Não, está em você. Eu falo a respeito de finanças pessoais para o porteiro, para a empregada, para fila do banco, para quem quiser. Tá no Quando teu eu tenho DNA. uma brechinha eu falo para o médico, não tem problema, eu vou falando. Tem Aham. gente que está muito interessada, que é para manicure, já falei, para todo mundo. Porque a pessoa precisa cuidar muito bem do dinheiro dela e não é pecado ter dinheiro. Então, Faz, isso não também é tem legal, que eu problema. estou tratando É, essa questão de sabotadores, de pensamentos. Essa semana eu estou aí, né, com esse tema, que eu vou estar é. realizando um workshop lá no dia 22. E tem essas crenças financeiras, né, Eva, de pessoas que Olha, não dão valor para o Cíntia, dinheiro. Você trabalha bastante preciso isso contar também, para né? você que eu tenho uma, que essa não saiu, e essa agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, não vou nem tirar. É, Toda vez que eu pego um dinheiro, eu tenho que lavar as mãos. tem Isso eu isso, né? descobri falando com os meus clientes. Eu comecei a dar risada, porque essa está tão enraizada, que eu peguei em dinheiro, qualquer outra coisa que eu vou fazer de novo, eu lavo as mãos. Agora, nos tempos que nós estamos vivendo, é até ótimo, né? É Porque, verdade, é. porque precisamos lavar as mãos mais do que nunca. Mas eu só percebi isso quando eu comecei a explicar para os clientes o que era isso, né? Mas isso está tão É. arraigado que isso era da infância. Aquela Minha coisa mãe do dinheiro falava é isso, sujo, né? Tem que tem que lavar as lavar, mãos. né? É. E já foi feito até uma reportagem na TV falando do tanto de sujeira que tem no dinheiro. Mas essa sujeira que as pessoas falam é uma coisa abstrata, né? De Sim, você sim. cometer pecados, de você não ir para o céu, de você ser arrogante, presunçoso, etc. E o que eu falo é que com dinheiro ou sem dinheiro você é o que você é. Então o Ah, dinheiro sim, é. É. só O que potencializa você o que é. você já é. É verdade. Mas isso eu tenho, não tem jeito, tem que lavar as mãos. Eu falei, nessa altura do campeonato isso não prejudica em nada, né? Mas tem crenças financeiras mesmo e sabota. Mas você não percebe, ela está bem escondidinha. Você tem que É, porque o pesquisar para achar. sabotador, ele às vezes é invisível mesmo, né? Mas você tem que prestar atenção nos seus comportamentos em Isso, relação a esse tema, não é isso? isso, prestar muita atenção. Mas eu tenho uma lista desses sabotadores que eu passo para o meu cliente analisar para ele verificar se por acaso tem alguma coisa lá com ele. É. Porque isso Eu impacta passo no uma comportamento, síntese. né, Eva? Eu passo uma síntese de 60 crenças. Olha, Mas a minha lista tem mais de 100. qual que é a mais comum aí nos seus clientes, Eva? Não, essa do dinheiro é Essa do sujo, dinheiro isso sujo. já, e não vai para o céu também, tá? E que você é ganancioso, que você tendo dinheiro vai ser presunçoso, o que seus amigos vão achar. Então você vai tratar as pessoas de forma incorreta, você vai ser muito mal educado, isso tudo vai dar trabalho. Se você tiver muito dinheiro, você vai pagar muitos impostos, as pessoas vão atrás de você para pedir ajuda, e assim vai. E aí a pessoa Ah, não tem dinheiro, né? Aí não foca em ter dinheiro, né? eu tô muito velho para ter dinheiro, é muito dinheiro, não vou dar conta. Ai, meu Deus do céu. Aí vai. Agora, do empreender também tem isso. Uma coisa interessante que as pessoas precisam entender, isso eu queria compartilhar com a sua audiência. Legal. Depois vamos Porque voltar para a sua história, hein? pois é, mas deixa Tá bom, vamos, eu vamos lá. contar isso, porque eu acho que isso é importante. Uma das coisas que você precisa fazer quando você empreende, se você não souber, é melhor você aprender logo, é vender o seu serviço. Isso. Isso todo mundo precisa aprender. Eu demorei, porque para mim foi um desafio que você não tem noção que foi aquilo. Também Foi também, viu? muito forte. Foi muito forte, porque eu trabalhava no setor financeiro. Então, Aham. você imagina, bancos, seguradoras, prestadores de serviço, iam me oferecer serviços, e eu lá toda poderosa, sentada na minha cadeira, na minha mesa, as pessoas iam me oferecer serviços. Quando eu mudei e eu fui oferecer serviços, nossa senhora, para mim foi um desafio enorme.
como é que era isso, oferecer serviços. Para mim era uma barreira que eu demorei para vencer, E eu fui como que estudar. você venceu, Eva? Porque as pessoas, Bom, muitos têm, principalmente quem sai do mundo corporativo, onde as coisas são mais fáceis. A gente não precisa utilizar essa competência da venda isso. muitas vezes, né? Como que foi que você conseguiu desenvolver essa competência da venda, né? Sendo empreendedora? A primeira coisa que eu descobri é não entregar tudo sem a pessoa me entregar alguma coisa. Então, como eu presto serviço de consultoria financeira, eu nunca falava, oferecia um orçamento sem a pessoa conversar comigo antes. Eu Tá. nunca ofereço orçamento online, nunca. E até já comentei isso com você. A Aham. pessoa tem que passar por uma pequena entrevista comigo, porque o que ela está me entregando quando ela passa a entrevista? O que ela quer, quem ela é, qual é a dor dela, porque eu estou aprendendo com ela. E o Então, isso foi bem comprometimento legal. também, né, Eva? Porque às Sim, vezes sim, a isso vai na pessoa quer, mas não sequência. está comprometida, né? Isso, mas eu preciso que ela me entregue alguma coisa. Ela não sabe, mas é a experiência dela, a dor dela. Então a gente tem que ter uma troca. Aí sim eu posso passar o orçamento para ela. Então isso eu aprendi. E outra coisa também é que você precisa estabelecer desafios. Então eu tenho contas para pagar, não tem problema. Eu tenho, é de lá que sai a minha renda. Então, no trabalho de graça. Aham. Posso oferecer uma reunião de graça, porque a primeira entrevista com o cliente é gratuita. Não tem problema, Tá. ele não vai pagar nada. Mas, à medida que ele quer um projeto, esse projeto tem um valor. E outra coisa, eu não dou valor antes de entregar qual é o projeto, os benefícios que ele vai ter, os ganhos, que ele vai aprender. Então, você tem que demonstrar o ganho para a pessoa, que é o seu passo a passo. Aham. Então, Aham. só depois. Ah, e mesmo que ele insista, quanto é? Me dá uma. Eu não passo. Eu dou aqui, Legal. sabe aquela escorregada? Ah, não, isso você precisa de um projeto personalizado, você precisa saber qual a melhor ferramenta para você, etc, etc. Porque eu preciso entender, porque isso para mim realmente eu vou precisar entender para verificar o melhor projeto para ele. E depois, aí sim, apresento todos os benefícios, tudo certinho, aí eu passo o valor. E tem muita gente endividada nessa pandemia, Eva. Como que tá o cenário aí das pessoas que você tá Nossa, tem milhões atendendo? de endividados, não é só na pandemia. Não, é O direto, brasileiro, né? o brasileiro tem, vamos dizer, é a primeira, segunda geração agora que está aprendendo a lidar com dinheiro. Porque antes não era possível, né? Porque com aquela inflação que nós tínhamos antes do Plano Real. Então, mas aos poucos, a duras penas, o brasileiro está aprendendo a cuidar do dinheiro. Agora, nessa pandemia, nossa, mais do que nunca, eles estão percebendo o valor que é O valor, você né? saber cuidar bem do dinheiro. Claro, muita gente está aprendendo na dor. Podia ter sido diferente, mas ninguém vai esquecer isso, viu? É É. uma coisa assim muito forte. Mas então, esse eu acho um ponto importante para as pessoas, porque quando Aham. alguém entra em contato comigo falando, nossa, eu quero empreender, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu pergunto, ok, já montou plano de negócios? Não. Então você tem que montar alguma coisa, não precisa ser algo grosso que tem que ficar lá na, na estante de pé, não é isso, mas você precisa traçar as linhas básicas, principalmente as estratégias de venda e finanças. Depois, quantos cursos de vendas você já fez? Nenhum. Eu falei, então, vai começar do começo. É, Isso porque você, uma empresa não existe sem venda. aham. Tem que aprender a E, vender. Então não tem jeito. Tem que ver qual é o mercado, quem serão os clientes, como é que vai ser o atendimento a clientes, tudo isso. Não precisa ser complicado, mas tem que fazer um passo a passo de estudo. tem que ter uma Meu ponto base, de né? vista, né? Tem que ter uma Sim, base, né? porque Mas quando sem eu, venda eu, não eu tem passei, negócio, né, Eva? tem que fazer o beabá, porque quando eu É. passei para o processo de coaching, eu montei o projeto e eu testei o projeto Aham. antes de ir a campo. E para a pessoa que eu testei o projeto, até uma coisa gostosa que eu acho também legal de compartilhar com a sua audiência eu trabalhei com o meu quintal. Quem que era o meu quintal? Meus amigos, meus conhecidos, os que estavam por perto. Então eu testei o projeto com uma amiga minha, Olha, legal. gratuitamente, só que não.
Se ela gostasse do projeto, se fizesse sentido para ela me daria um depoimento. Então Então foi não foi uma tão de troca, graça né? assim, foi uma troca. Foi uma Ela, troca. A ela permuta que claro, a gente fala, né? ela tão gentil, ela falou para mim que o que valeu, o que estava em excesso, o que era assim inadequado que eu podia tirar, ela fez essa gentileza. Uma médica que hoje mora nos Estados Unidos foi a cliente número um, eu sempre brinco com ela, falei, você é a número um. Sim, uma gentileza, e ela me deu um depoimento. Foi Isso é minha legal, primeira né, prova Eva? social. Porque isso, principalmente vai para quem vai ser consultor, vai ter uma carreira solo mais independente, esse início, né, da carreira, a gente precisa de depoimento para trabalhar nosso Isso, posicionamento, né? E para isso. também gerar mais segurança. Eu lembro que quando eu, né, saí do mundo corporativo e fui atuar como coach, eu Isso. atendia muito pró bono, justamente para isso. Porque a gente precisa Mas mudar, né, o peraí. nosso mindset. Eu vou falar para você que eu prestei serviço seguindo a lógica lá da orientação da escola de coaching. Eu fiz 3 pro bono e falei, não faço nunca mais. Não, eu também não fiz muito porque, né? Senão a gente também não ganha dinheiro. Mas Não, a é pessoa um não tinha momento de você ter compromisso. segurança, né? A De pessoa você não tinha desenvolver a sua compromisso. segurança. Não Não era tinha, nem né? segurança. Porque eu fiz o coaching, efetivamente, a minha formação de coaching, eu já prestava consultoria. Então, eu já tinha a Ah, então você experiência. já tinha. Eu não, eu estava no mundo corporativo, eu precisava mudar meu mindset, né? Porque eu tinha o meu salário mensal lá. Então é um processo diferente, né? Não, mas eu já estava prestando serviços e quando eu fui fazer o projeto de o treinamento em coach, eu já estava sentadinha lá, assistindo todo o treinamento, eu falei para mim mesma, isso eu já faço. Então, intuitivamente, eu já atendi o meu cliente como um todo. Eu queria Legal. saber como é que estava a vida dele, a família, todo o entorno, para depois trabalhar com essa parte financeira. Então, claro, eu saí do projeto de coaching com uma caixa de ferramentas enorme, mas eu já fazia coaching. E Então, quais foram os mas, desafios aí da sua transição, Eva? Quando bom, de você, né? vendas, Em que momento, assim, você caiu a ficha que você queria empreender? Qual foi essa mas virada de ficha? olha, eu gostei muito de trabalhar na última empresa que eu trabalhei. Foi uma empresa que eu trabalhei muito, muito. Eu cresci muito. Acho que a empresa e eu crescemos juntos. Ali foi uma troca leal, foi uma troca muito boa. Mas eu estava cansada de prestar serviço para chefe. É, Eu estava muito cansada disso. Não, eu falei, chega, não quero mais não. Falei, agora eu vou tomar conta da minha vida e não vou querer mais chefia. Então foi assim, foi forte. e aí você foi para a consultoria. Fui para a consultoria. Mas, Ah, felizmente, eu já estava com o projeto pronto, porque a empresa onde eu estava foi vendida. E eu não fui aproveitada nessa venda, porque já tinha o financeiro da outra empresa já estava pronto. entendi. Eles não E iam aí, precisar de você se ninguém. preparou antes, então? Você, Mas estando na empresa, já começou a fazer o seu projeto já, aí já trabalhava de consultoria. sábado, domingo, feriado, dia santo, já trabalhava. À noite, Que isso é uma coisa legal também. As pessoas às vezes estão ou insatisfeitas, ou estão vendo que a empresa vai fechar, vai, né, acontecer alguma coisa e acabam não se preparando, né, não, para um mas isso momento aqui, de demissão, né? E tem muita gente ainda com esse pensamento de, eu vou conseguir, né, um emprego, não preciso fazer um projeto, não preciso fazer uma reserva, né? Tem gente que não faz uma reserva nossa, financeira. Acho que esse é é o verdade. calcanhar de Aquiles aí do processo de transição, né, Eva? Precisa ter um dinheiro bacana guardado. Isso é legal, porque isso te dá uma tranquilidade, faz uma diferença imensa. Então, nós já falamos a respeito de montar um projeto, não empreender sem ter uma organização mínima do que você quer fazer, quem serão os seus clientes, que serviço que você vai oferecer, qual é o seu mercado, essas coisas. Aprender a vender. Se não quiser fazer curso de vendas, vai ler, tem muita coisa bacana para você ler. Nossa, e ainda nesse contexto que a gente está, então, né? Um monte de curso online, um monte de oportunidade para E, aprender, né, nossa, Eva? tem muita coisa de qualidade que a pessoa não vai gastar R$ 1 para aprender. E também fazer uma reserva financeira.
Isso são 3 pontos, olha, a gente já falou de 3 coisas muito fortes. Ô, Eva, e como que você pode dar dicas aí, né, para as pessoas que estão nesse momento de pensar em transição, de empreender o seu negócio com significado, né, querer realmente trabalhar com o que gosta? Que dica você pode dar para essa reserva financeira, para quem ainda está com a renda, né, e que Então, precisa se antever, né, aos acontecimentos aí futuros? a primeira coisa, ela precisa cuidar da vida dela agora. Olhar para ela e como é que é a vida financeira dela agora. Vamos supor que a vida dela hoje está desestruturada. Primeira coisa é organizar a vida financeira hoje, porque ela precisa sobreviver. Então, não sei, muitas pessoas, algumas pessoas da minha rede de contato estão com redução de salário, ou trabalhando home office, mas com 10%, 20% de redução do salário, eu não sei como é que as pessoas estão, então já tem que se adequar a essa nova renda. Então, isso Aham. primeiro, cuidar do momento. É um momento novo, novo para todos nós, para todas as empresas. Todo mundo está se adaptando. Então, isso já requer, independente de a pessoa decidir empreender ou não, ela tem que cuidar muito bem das finanças dela. Outro ponto, não, minhas finanças estão em ordem, ok. Tem reserva? Porque se não tem reserva, tem que ter reserva. Ah, já tenho reserva, pelo menos a reserva estratégica, que é a reserva de você estar tranquilo, né? Surgiu algum imprevisto, eu vou lá, tenho a minha reserva, não vou precisar pegar nada emprestado, ok. Mas a reserva do empreendedor tem que ser pelo menos 18 meses do custo fixo dele. 18 meses, tá? 18 meses. Ou seja, se ele ficar 18 meses sem receber, não é isso que imagina-se que vai acontecer. Ele tem como viver, sem preocupação. Porque senão, na hora que ele vai efetuar a venda, ele fica desesperado para vender. Então, ele dá desconto, ele faz qualquer negócio para vender porque ele precisa pagar o boleto. Então, isso é muito importante que ele tenha uma reserva para poder empreender em paz. E a reserva, Outra então, está coisa, em 18 meses. Estou vendo aqui os comentários, entrou bastante gente, viu, Eva? A Sueli deu tá, que bom bom, dia, o pessoal falando aqui É que estava apagado aqui, não sei por que os comentários, viu, pessoal? certo, Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vai falando aí, Eva, eu só estou vendo se tem alguma tá, pergunta aqui para você. ok. Então, a pessoa tem que cuidar da reserva estratégica dela. A reserva estratégica, ela tem que estar em produto conservador de mercado. Até um E o outro que é ponto para a gente isso? comentar. É um investimento em um produto que tenha segurança e que tenha liquidez. Tá. Então, é investir em títulos do Tesouro, Tesouro Selic, ou em fundos que investem em Tesouro Selic a taxa zero. Ou seja, não tem taxa de administração. E qual que é o valor Existem, mínimo, Eva, para o Selic? Porque o pessoal varia. Ah, fala, por eu não tenho exemplo, dinheiro, eu ganho um salário mínimo e não consigo investir, né? Tem muito a, isso. empreender com R$ 30. Pode investir com R$ 30 nesse um tipo de fundo, guardando por mês R$ 30. R$ 30. Aí, pessoal, já R$ 30. com R$ 30 já, né? Então Porque começa. também, Eva, sabe que eu aprendi um negócio há muitos anos atrás? Essa coisa da reserva financeira, você tem que começar, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho, eu tenho R$ 30, mas R$ 30 é pouco. Mas não é o valor em si, é o hábito, É o né, de hábito. começar a É, investir, né? Isso eu isso, aprendi há algum tempo atrás. E aí, quando você isso, vê, né, depois de um ano, R$ 30, você tem quanto, né? Aí você começa a se é, animar com o investimento, né? isso, isso. Então, realmente, é hábito. O ser humano é um animal de hábitos. Então, realmente, tem que ter o hábito de cuidar das finanças e ter o hábito de poupar. E, cara, você quer coisa mais gostosa de poupar com o sonho que você tem? Dá licença, né? Você quer empreender? Você quer ser dono do seu nariz? Tá ótimo. Então, faz a sua parte. Porque também no processo você tem que ter essa meta financeira, né? Então Sim, você tem sim. aí o investimento que você começa, mas com uma meta, né, Eva? Ó, você pode começar decidindo poupar 10% da sua renda líquida mensal. A renda líquida, depois que você descontou lá o imposto de renda, descontou o INSS, descontou o convênio, se você tiver, vai dar um X.
desse X, 10% você poupa, no mínimo. Mas eu tenho clientes que poupam 20, que poupam 30. Então, são clientes realmente poupadores já tem essa característica, mas tem clientes que poupam mais, sim. O pessoal está gostando das suas dicas aqui, viu? A Etel está falando Ah, parabéns, a que Sueli bom, que mandou bom bom. dia. O pessoal está aqui Legal. participando, Eva. Porque Você vê a os minha tela. comentários aí? Não. Não, a minha congelou. Aqui não aparece comentário, não. É, o meu também tinha Aqui. congelado, mas agora É, tá passando aqui. A Paiva ah, falou que a gente tem que ter consciência com o dinheiro. Sueli estava isso, falando lá da crença que a gente falou do dinheiro, né? Da certo. venda. O Acho legal, Gessé Cíntia, falou que a gente falar. também. Deixa eu ver aqui o do Gessé. O que ele quer? Etel, pagar o boleto foi motivador. É o motivador de todo mundo, né, Etel? Pagar boleto. O Não Gessé sei falou quem da falou para parte de gente vendas também. isso. É para colocar os boletos Ô, perto do Eva, computador. Ah, deixa eu fazer uma pergunta assim que eu vejo nas suas lives também, o pessoal perguntando, acho que seria ah, legal falar aqui para a audiência, né? Quem está ah, endividado, né? Que não é, dorme e que quer pagar as dívidas, mas também, né, precisa ter a sobreviver. Então sim, é um dilema, né? Porque tem gente que se endividou em função de vários cenários, né? Porque, é. né, não quis pagar as contas. Mas tem gente que quer pagar primeiro os devedores, né, para depois guardar um dinheiro ou sobreviver. E o que você fala desse dilema aí das pessoas que estão endividadas? Isso depende. Tem clientes que têm uma dívida pequena, tem média e grande. Então, tudo Tá, vai depender do tamanho da dívida dele. Se ele tem uma dívida pequena, o que vai acontecer? Ele precisa só se organizar, cuidar muito bem do dinheiro dele, que em pouco tempo ele já tira isso da frente, já paga, já ajusta, às vezes tem que fazer mesmo um, vamos dizer assim, decidir para o consumo, reduzir o consumo, fazer alguns acertos relativamente simples no dia a dia dele, ele consegue pagar. tá. Porque às vezes tem momentos da vida que você solta a mão, você não prestou atenção, aí quando você percebe tem uma dívida um pouco maior. Então, dentro de pouco tempo está tudo regular. Outras pessoas têm um endividamento médio, que tem que fazer um esforço a mais, porque se não fizer, vai realmente perder a mão geral. Então, o que eu aconselho? Que a pessoa olhe para o dinheiro. O que é isso, olhar para o dinheiro? Olhar o Tá, endividamento, porque muita gente sabe que está devendo, mas não quer olhar. é verdade. Fica, fica com medo da Muito, dívida. Nossa, se eu olhar isso, é muita é coisa, um não quero nem monstro, né? saber. É. É um monstro. Só que vai Então, aumentando assim, se você não olhar, né, pois Eva? é, pois é. Então, eu sempre pergunto, como é que se come o elefante? Então, a gente come o elefante por partes. Não tem jeito. Você vai ter que olhar para o seu endividamento. Vai ter uma hora que você vai virar gente grande. Vai lá e olha para sua dívida. Olha, que é olhar a dívida? É fazer um levantamento detalhado de tudo que você deve. Mesmo que seja pouco, a dívida média ou dívida grande. Põe no papel. Põe na planilha do computador. Conheça a realidade. Não tem jeito. Tem que saber. Aí sim, quando você sabe, certo, para quem você deve, quanto que deve, a taxa de juros, quando que vai parar de pagar isso, quantas parcelas, tudo aquele mapa. Aí você tem condição de montar um plano. Sem Tá. isso, não tem conversa. Pode ser um plano que vai ser rápido ou não, dependendo do quê? Da situação financeira que o cliente está passando e Aham. do tanto do tamanho da dívida, porque às vezes a dívida ela é renegociável, você vai ao mercado, você procura outras empresas que podem te fornecer um empréstimo com juros menores do que você está pagando. Então, por isso que você tem que olhar para o dinheiro. E não ter vergonha de pesquisar. Porque, não vou olhar, não, tem vergonha de pedir coisa para o banco. Você não está pedindo nada, não. Sim, O é. banco, o banco trabalha com crédito. As fintechs, que são essas financeiras que não têm, são online, que também são reguladas, que estão registradas no Banco Central,
O que acontece? Elas são empresas menores, não têm a estrutura que um banco oficial tem e podem fornecer juros menores. Então, você tem que ir lá olhar o que existe no mercado. Vou dar exemplos. Tá, Atendi um cliente uma vez, foi consultoria para casal. E aí eu estava conversando com o marido, aí ele foi me explicando que ele trabalhava numa determinada escola e tinha muito valor para receber. Aí eu falei para ele, bacana, se você tem valores a receber em cartão de crédito, você tem uma coisa chamada recebíveis. Então tá, você tem o que oferecer para os bancos de modo geral, pesquisa o mercado. E ele foi pesquisar o mercado. tá, Quando ele legal. pesquisou, um determinado banco falou para ele, olha, pode vir para o meu banco, eu assumo a sua dívida, eu te ofereço um juros X, que era metade dos juros que ele estava pagando no outro banco. Ele não tinha conseguido reduzir os juros no outro banco. Ele foi embora, pegou as contas, quando o outro banco descobriu, ele já estava com a conta aberta no banco novo, pagando juros menores, regularizando a vida. Mas o que aconteceu? O casal estava em ponto de separação já. É, Aí, quando eles chegaram lá no escritório, a gente foi olhar a realidade. Realmente, a conta estava bagunçada, tudo estava confusão, mas a pessoa tinha o quê? Um poder de troca. Então, foi oferecer para o outro banco, o banco assumiu a dívida, ele estava pagando juros menores, ficou feliz da vida. Mas por quê? Porque eles pararam para olhar o que estava acontecendo com a vida financeira dele. porque a hora que Então, tem você que ter esse para, momento. você busca essa solução, né? Às vezes você tem um ativo, você tem alguma coisa que é moeda de troca mesmo. E você também tem que pensar em soluções, né, Eva? Eu vejo isso com alguns clientes que às vezes eu atendo, de estar buscando mais renda, né? Então, dentro Ah, do mas teu tem duas coisas. conhecimento, das tuas coisas, o que que você pode buscar mais renda também, né? Tem duas coisas aqui, Cíntia. Tem um momento que a pessoa para de pagar, quando aquele cliente já quase não tem, realmente está devendo muito, muito, muito. Ele vai parar de pagar mais cedo ou mais tarde, porque a capacidade de pagamento dele já se esgotou. Então, esse vai ficar, se não está, vai ficar Vai inadimplente ficar por tempo. inadimplente. E o outro é isso, de gerar renda, porque eu sempre falo para o cliente, qual é o seu talento extra que você não Isso, está é isso que usando? eu queria pegar, porque as pessoas acabam não enxergando, né? É, Principalmente quem tem aquele modelo quadrado da renda fixa mensal, né? é. Então, tem gente que tem talentos e que fala, nossa, eu preciso gerar mais renda para realmente quitar o meu saldo devedor. Eu realmente baguncei, eu extrapolei, eu não me organizei, eu fiz tudo errado, agora eu preciso cobrir isso. Porque quando a pessoa faz aquele levantamento de dívida, conhece a taxa de juros, ela toma uma iniciativa assim, urgente, urgente mesmo. Porque a taxa é muito alta, assim. É muito Tem alta, gente é. pagando 4, 5, 6, 8% de juros ao mês. O que é isso? A Então taxa de tem juros que. oficial da economia está a 2% ao ano. Então, Então, o quando. passo é tomar consciência, né? Se a Mas gente sem fosse dúvida. colocar passo a passo, é tomar consciência do Não, seu endividamento e primeiro pensar em ações. é o seguinte: estou endividada. É a pessoa aceitar que está endividada. Porque as pessoas às vezes não aceitam. Ela olha, mas eu vou dar um jeito. Sabe aquela visão do brasileiro? Vai passar, vai tudo resolver. Vai ser mágico, Hello? né? Mas se você não tem um plano, então tem que. Ok, estou endividado. Primeira coisa, tem que aceitar que é isso. Aí sim é que vai saber o tamanho da confusão. Ou, às vezes, o endividamento não é tão absurdo quanto a pessoa pensa, é mais simples. A solução está ali pronta. Mas ele tem que tomar consciência mesmo. Aí sim, montar o plano. Tem que ter Você já plano, não vai teve, demorar mais. você já teve clientes que conseguiu reverter toda essa situação e se tornaram prósperos, Sim, Eva? muito, muito, porque você tem que Muitos. trabalhar a parte externa, que eu chamo, que é do controle, não adianta. Dá licença, tem que fazer as contas. É Mas tem a disciplina, né? parte de mindset. Tá, Tem que legal. trabalhar a mentalidade. E o nosso povo não tem mentalidade de rico. Você tem que trabalhar a mentalidade de mente rica.
Legal. A E tudo isso prosperidade você faz aí no seu trabalho, né? Você trabalha faz, tanto essa faz. parte externa da organização da disciplina, quanto o Quanto mindset, que é mais o sete. foco, né? Na prosperidade e Sim, não na dívida, né? isso. Mudança de foco, né, Eva? É. Porque se você só fica olhando para o endividamento não é solução. A solução é você ter dinheiro, quitar o endividamento e poupar, cuidar do seu dinheiro para você nunca mais passar por isso. Legal. Então, Pessoal, vocês é têm alguma pergunta aqui para Eva? Aproveitar aqui, hein? Quem está aí com, né, isso, questões. E não é só endividamento, tá, gente? Tem o outro lado que é o investimento também, né? Porque isso. tem gente que tem dinheiro e que quer investir, né, Eva? Para esse pessoal, o que que Ah, você mas dá isso é de muito legal a dica? gente falar. Vamos ver essa Daqui a outra pouco, parte aí de ó, daqui a investimento. pouco já quase uma hora que a gente está aqui, daqui a pouco É, vamos ser derrubados aqui. Dá dica aí para então, quem tem dinheiro e que quer investir, Eva. tá. Então, a primeira coisa é a reserva estratégica. Já tem a reserva estratégica. Que ótimo, ótimo. A outra vai para a outra ponta agora. Reserva estratégica está Isso. aqui, tudo do conservador. Vai olhar no longo prazo. Já tem aposentadoria? E tem que pensar nisso também. Por É. quê? Houve uma mudança no regime de aposentadoria. As pessoas estão com um tempo maior, precisam trabalhar mais um pouco de tempo para se aposentar. Outra coisa, todo mundo está sabendo que a aposentadoria é um valor menor. Menor, Menor em que isso. sentido? Já não vai sustentar o padrão de vida que muitas pessoas hoje têm trabalhando no corporativo. Então, tem um valor, um teto. Então, todo mundo que se aposenta não quer ficar em casa assistindo o Faustão. Todo mundo quer sair, passear, viajar. Então, tem que pensar lá É, na frente. Ah, não, Ivanildo, eu estou muito jovem, agora não vou pensar nisso. É agora que você tem que pensar nisso. Porque você começa a poupar agora um valor relativamente modesto, para você lá na frente, aos 70, aos 80, porque essa turma vai viver mais, medicina está aí para Eva, isso. eu tenho uma pergunta aqui de investimento. Sim. Que a Etel, ela está perguntando, Eva, para investir em tesouro, precisa de banco? Como fazer? Ah, tá bom. Então, o Tesouro Direto é um programa do governo federal para que pessoas que tenham pequenos valores possam investir como os milionários. Então, tem que contar antes como é que era, porque antes da criação do Tesouro Direto, os títulos do Tesouro já existiam e só as instituições financeiras é que compravam. Então, a gente investia via banco e tinha que ter um certo valor para isso. Quando o governo Tá. abriu o Tesouro Direto, qualquer pessoa podia entrar com poucos recursos. Então, o Tesouro Tá. Selic, por exemplo, você entra comprando 0,1%, Você 1% do entra título. direto no site do Pode Tesouro? Não. entrar, mas tem o Pode? seguinte: você vai Tá. lá no site do Tesouro, como se tivesse uma prateleira, tá cheio de títulos lá para você comprar. Para pôr a mão nos títulos, você precisa de um intermediário, que é uma corretora de valores. Tá. Todos precisam de uma corretora de valores. Quem é a corretora? Todos os grandes bancos têm corretora de valores, elas não cobram nada para fazer esse operacional. Então, cada um que já tem conta em banco pode usar a corretora do próprio banco sem custo para fazer a compra de títulos do Tesouro Direto. Aí, nossa, eu nunca entrei na plataforma do Tesouro Direto. Então, entre. Não, é uma plataforma toda lindinha, é E é simples, né, Eva? www.tesourodireto.com.br. Ela está muito amigável, É. colorida, explicativa, tem aulinha, pode entrar lá, tem todas as explicações. E aí você vai. Se for começar, começa com o Tesouro Selic. Por quê? E Porque qual é é o o mais mínimo, conservador. Eva? Estão perguntando Ah, aqui, posso qual é olhar o agora. mínimo? Eu acho que é Não, não dá menos de tempo. 107. Não, não dá tempo, Menos mas de uma média. 107 reais já entra para comprando um pedacinho do Tesouro Selic. Tá, Mas legal. existem outros títulos também, mas para começar, começa com o Tesouro Selic, que é o mais conservador, porque se você for resgatar, esse você não perde dinheiro. Legal. Aliás, o governo se responsabiliza pela compra. Comprou, não quero mais, pode vender que o governo garante a recompra. Mas está Tá. tudo explicadinho lá. Tá Mas tudo tem explicado. bancos,
Tem bancos que são agentes que você pode comprar direto com eles. Então, você entra no site da corretora do seu banco e faz tudo isso lá via corretora. São bancos chamados agentes integrados. Então, você pode Tá, comprar via seu banco mesmo, já resolve tudo. Precisa fazer cadastro na corretora, aquelas coisas de praxe. Quem já tem conta em banco já fez cadastro, é só agora fazer cadastro na corretora e tomar as providências. Então, o que que faz? Conta corrente, conta de investimento, tesouro direto. O inverso na hora que você for vender. tá. Pede para vender, vem para a corretora, vem para a sua conta. É Ah, muito simples, respondeu muito bem simples. aqui a Itel. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. E para quem tem dinheiro para investir, Eva, que poderia, quais são Depois as da opções reserva, assim? então vamos lá, espera um pouquinho. Depois da reserva, previdência. Tem que tomar conta Tá, lá. E tem um título do Tesouro, que é o Tesouro IPCA, que a pessoa pode investir para formar a previdência dela. Mas ela pode também participar de planos de previdência. Tem muitas empresas que têm plano de previdência corporativo. Então, se a empresa oferece, aproveita. Porque legal. o cliente põe uma parte, a empresa põe outra parte, é um excelente produto, então a empresa vai cooperar, então não é para perder. Você acredita que tem gente que ou não aderiu, ou se aderiu, aderiu só um pouquinho? Então tem que ver, organizar as contas para ver se põe o máximo. Claro, você pode levar tudo se você ficar um X número de anos, né? A empresa pede isso. O Ela pessoal tá quer te reter talento. parabenizando aqui, viu, Eva? Ótima Ah, live, dicas ai, que bom. excelentes, muito bom. Sueli Ah, Etel, parabéns. então eu vou convidar a sua audiência para participar Isso. do desafio Dinheiro Inteligente, que vai Olha que legal. acontecer, que vai acontecer a partir de quarta-feira próxima, dia 19, às 21 horas. Serão 21 dias de live, sempre às 21 horas. Nós vamos Legal. falar a respeito das regras da riqueza. Quem quiser saber como é que faz para enriquecer, passa lá no É. desafio. E você faz live 2 vezes por semana, né, Eva? Não é mesmo. É que vai entrar o desafio na outra semana, que as minhas lives são segundas e quartas às 21 horas. E Então, a quem tiver audiência interesse, ó, pessoal, as lives da Eva são ótimas. pode pôr, mandar perguntas para mim também, dúvidas, isso tudo eu respondo na live. Mas Tá, vamos depois falar para. eu vou divulgar aí os seus 21 dias. Temos 5 Tá, minutos, Eva. ok, então eu quero reforçar o seguinte: que a pessoa tem que cuidar da reserva financeira dela se ela vai empreender. Está com sonho de empreender? Começa a cuidar da reserva para empreendimento, para empreender agora. Agora que tem renda, Agora. né? Isso, agora que tem renda, isso mesmo. E, se possível, monta o plano e já começa a trabalhar no plano, porque aí já vai ganhando experiência. Isso. Então, tem muito o que fazer. Eva, me fala assim, o pessoal tem muito medo, né, de tomar esse passo, porque é um passo que impacta a vida toda, né? Essa questão de empreender. Você teve medo e como que você trabalhou com esse seu medo? Olha, mais medo de vender, eu acho que eu não tive nenhum outro a mais. Assim, meu maior Foi medo mais era esse. E aí vender. você se preparou para isso. Que acho que é o medo Agora, de todo mundo, né? Assim, da maioria. outra coisa que já deu dor de barriga, assim, de sentir meio frio na barriga mesmo, são crises que acontecem. O mercado brasileiro tem, como essa crise agora, que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Então, isso mexe com você. Então, você tem que lembrar quais são os seus valores, suas capacidades, o mercado que você atua. Então, se você tem talento para resolver problemas de outras pessoas, para ajudar outras pessoas, você vai ter cliente. Então, o seu talento tem que ajudar outro ser humano. Tem solução para resolver problema de alguém? Aí sim. Aí, independente de se sobe e desce, se você oferece solução, ok. Porque ninguém compra uma coisa, um serviço, não. As pessoas compram solução. Então, que Isso. solução você vai oferecer para o mundo? Ofereceu solução, tem mercado. Vai ter altos e baixos, a vida é assim, é igual. Então, você se prepara, você se reinventa, você se redescobre.
E isso é legal, né, Eva? Nessa pandemia, muita gente se reinventou, né? é, Porque teve que fazer diferente, né? A forma de trabalho mudou, né, Eva? Então, assim, mas o esse é consultor, o o legal. empreendedor, né, tem que estar sempre se inovando, né? Reinventando, inovando e Isso, acompanhando o isso, mercado, porque aí vai ter é, renda sempre, né? Vai ter vai ter renda sempre sempre. trabalho, né? Mas sempre lembrar disso. Como é que eu posso ajudar o outro? Como Legal, é que eu minimizo a dor do outro? Aí você vai empreender sempre. muito bom. Fazer com amor, fazer bem feito. Tudo isso que você deve ensinar à sua audiência. Eva, estão falando, perguntando aqui dica de leitura. A Etel está perguntando que livros nessa área financeira você indica para o pessoal Ah, legal. começar, né, a ler? Eu criei uma livraria no meu blog. Então, eu vou deixar o endereço da minha Tá. livraria, porque o pessoal dá Deixa que uma eu ponho nos olhada meus stories, depois você me também. passa e eu Tá. ponho nos meus stories. Fala dois Porque títulos lá eu aí que de fiz. repente o pessoal pode Tem comprar lá pela vários sua lá, tem livraria. vários. Tem desde de livros que as pessoas podem começar o beabá financeiro, até outros que elas vão avançar. Mas que tem acho que uns 15 títulos lá. É. Um livro O, que é muito bom, que mudou a vida de muita gente, foi O Segredo das Mentes Milionárias, né, Eva? Mas assim, quem não tem conhecimento financeiro, precisa do beabá, vai começar pelo Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, Esse é o tá? beabá mesmo, assim, alfabetização financeira das finanças pessoais, planejamento financeiro. O Homem Mais Rico da Babilônia vai trabalhar a mentalidade financeira. Tá. Qual que é? E, Bom, depois você me passa o título e põe nos stories isso, aí para o pessoal isso. ver. Aí tem mais, porque tem o Pai Rico e o Pai Pobre. Tá. São 3 títulos, por exemplo, de assuntos diferentes, mas eles vão mexendo com a mentalidade da pessoa que vai lendo. Tem um Legal. mundo, Cíntia, tem um mundo, Tem livros de muito, né? excelente Ó, o Eduardo tá literatura. falando aqui, ó, ele deu uma dica. Estou lendo do 1.000 ao 100, não, ao 1 milhão do Thiago Nigri. Ah, sim, esse eu não li ainda, mas o Thiago Nigo também escreveu, vendeu bastante. É um site, ele também tem site. É o Primo Legal, Rico. legal. É o O Primo Primo Rico. Rico. Tem gente que segue o site dele e gosta muito. Então tem muita coisa na Tem internet muita gratuita, coisa, né? É. de Esse da qualidade. Babilônia eu não conhecia, não. Legal. Essa Nossa, dica não, foi mas é boa. legal. Porque eu acabei lendo esses mais, né, divulgados, para rico, pai Não, mas pobre. o Homem Mais Rico da Babilônia é uma gracinha porque ele é parábola. O ensinamento é via parábola. É. Tem Então, o aquele do resultado. Napoleão Hill também, né? Como que é o nome, Ah, Eva? quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece, esse também. Outro título excelente, mas é outra abordagem. Cada livro é uma abordagem. É uma abordagem. E vai trabalhando a mentalidade de riqueza de cada um. Legal. Mas não para. Eva, Aí, se estamos você quase gostou de ler, terminando aqui. tá bom. Acho que Gente, não tem tem mais muita coisa dicas. para aprender. Última Tem. dica aí que você pode estar falando para minha audiência, para a sua, que eu vi que tem gente da sua Sim, audiência aqui também, sim, tá legal. certo. Eu convidei quem tivesse um tempinho que pudesse entrar aqui. O empreender não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer, dá para ser feliz, dá para realizar mesmo o seu talento, agora precisa de preparação. Faça o seu dever de Preparação. casa. É. E a questão Faça o financeira, seu se dever de tem casa. algo, que é o que eu sempre falo para meus clientes, se tem algo que pode dar errado no empreendedor, é a É, questão financeira, né, Eva? É você isso, não se preparar para isso, isso, né? isso mesmo. Tem que tomar conta dessa parte financeira, sim. Mas com carinho. E se a pessoa está empregada, se tem renda mensal, imagina, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. É. Aí é mentalidade, é trabalhar é Ah, questão da muito, muita mentalidade questão. mesmo, né, Eva? Isso, É, muito. Aí só tem a legal. ganhar, né? É Eva, isso. queria agradecer, muito obrigada aí pela sua participação, Obrigada. foi muito bacana, o pessoal gostou bastante, vários Ai, que bom. comentários aqui te parabenizando, agradecendo, Legal, viu? legal. Então, ó, Fico feliz. a Eva vai começar o desafio de 21 dias, né? Vai a Aí, partir no de dia quando, 19/8. Eva? 19, da Partir do próxima dia quarta-feira, 19, com várias às dicas aí 21 de horas. investimentos, né? De como você Vamos organizar. trabalhar a mentalidade, o beabá de como cuidar do dinheiro, o que você tem que fazer para ter uma mentalidade de milionário, muita coisa. Isso. Eva, qual que é teu Instagram? É a Rocha.evanilda.
Rocha.evanilda. Então, pessoal, quem, né, tiver aí interesse em estar fazendo investimentos, saindo das dívidas, né, Eva? Isso, A também Eva vamos é falar sobre isso. especialista no assunto, ela tem todo um processo aí, né, de orientação das pessoas, então vale a pena vocês conhecerem o trabalho da Eva. Tá, muito E obrigada. gratidão, Eva. Muito obrigada aí pela tua participação, viu? Agradeço também E pela agradeço oportunidade. muito aí, o pessoal também está agradecendo, Eva. Tá, Muito que obrigada, legal viu? que não caiu nossa conexão. Olha que bom. Sim, não caiu, só caiu no início, né? É, Ó, a tá Edel já certo. se inscreveu no seu Instagram, viu, Eva? Já tem gente aí Tá, se inscrevendo. que E ótimo, que depois ótimo. me passa, então, Eva, as dicas dos livros, a Sim, sua, sim. né? Para eu estar divulgando aqui para o meu pessoal. Que o pessoal passa lá na livraria, conhece a livraria e pode comprar por lá. Porque quando eles clicam em algum título, eles já são direcionados para a Amazon. E a Ah, Amazon legal. atende o Brasil inteiro. Muito bom, muito. Pode Olha a entrar dica, e hein, ficar por lá. pessoal? Essa dica é Tá boa. bom? Obrigada, viu, Ok, Eva? sim. E, pessoal, só lembrando a todos, né, que no dia 22, então, eu vou estar realizando o workshop dos sabotadores. Sabotadores talvez seja o início, né, de qualquer processo de autoconhecimento, porque são eles que, né, impedem a gente de entrar em ação. Isso na Que questão horário vai ser, financeira, isso na Cíntia? questão da carreira. Vai ser das 9 ao meio-dia, vai ser num Ah, sábado, Eva, justamente tá, para as tá bom. pessoas participarem. Então, as Tá inscrições certo. estão abertas, né? Quem tiver interesse, me passa no direct aí que eu passo todas as informações, tá bom? Mas Eva, tá lá gratidão. na sua Linktree? Tá lá no meu feed de notícias, Tá, né? E tá na Linktree também, lá tá na bom, minha bio, tá tá bom? bom. Ok. Peraí, a Paiva tá perguntando aqui como é o nome, Instagram. É Evanilda Rocha. Eu vou Não, é mandar o Rocha link. ponto Não, Rocha Evanilda. Evanilda, Rocha.evanilda. Isso. Tá bom, gente? Ok. Gratidão, Cíntia, viu? Eu agora vou você precisa me colocar. ensinar a desligar. Como é que eu desligo aqui? Ah, eu vou encerrar aqui, aí você já sai. Tá, tá Tá bom? certo. Gente, muito obrigada. Bom dia a todos, viu? E até Obrigada, viu, mais. Cíntia? Gratidão, Eva, por aceitar meu Gratidão. Muito, muito convite. obrigada. Um beijo, viu? Beijo, Tchau. tchau.